Oi, Olá, Rebeca. Agora deu certo. Tudo bem? tudo bom, Álvaro? Boa noite. Boa noite a todos. Que Queria bom te agradecer ao receber. convite. É sempre um prazer falar com você. Eu também, E, também. e parabéns pela iniciativa das lives, viu? Os temas estão bem interessantes. Eu tenho acompanhado temas bem variados. Meus colegas também têm acompanhado muito. Isso, exatamente. Está sendo bom por isso. São curtas, né? Então dá tempo para a gente parar um pouquinho aí e acompanhar essas discussões. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. E, como sempre, no início, eu queria que você fizesse uma apresentação breve aí da tua carreira, do teu trabalho. Vamos lá. Eu me formei já há 17 anos, fiz arquitetura e urbanismo no Mackenzie. Durante 2 anos depois de formada, eu trabalhei home office sozinha e em seguida abri meu escritório aqui na região. Faço muita residência, apartamento, já fiz restaurantes, escritórios, casa de praia, um pouquinho de cada coisa. Muito bom, sim. E é aqui no Alphaville, o escritório, né? O escritório é aqui, mas eu atendo também muito em São Paulo. Muito bom. E o tema hoje da Rebeca é grandes reformas, né? Então vamos começar já tentando definir o tema. Achei ótimo. E eu gosto dessa coisa assim que dá margem a gente começar discutindo um pouquinho o conceito, né? Tem muito assunto, né? Reforma é um Isso, assunto muito vasto. exatamente. Mas o que é grande reforma? Grande é mais pelo tamanho que você se refere? Então, para mim, Álvaro, uma grande reforma, ela está diretamente relacionada ao impacto que essas mudanças, que essas grandes transformações vão trazer nas pessoas que moram naquele imóvel, né? Isso para mim é o mais importante, é o começo de tudo, né? É, tem mais a ver, então, muito bom, tem mais a ver com o impacto que gera com a família, com as pessoas que vão estar envolvidas na reforma, do que com o tamanho em si. Mas você tem feito reforma também de tamanhos consideráveis. Sim, sim, tenho feito grandes reformas de casas, de apartamentos, né? Cada um com a sua peculiaridade. Não é porque às vezes eu faço a reforma de um imóvel pequeno que ela é menos importante ou dê menos trabalho, né? Às vezes a gente tem mais trabalho num imóvel pequeno, né? Normalmente os imóveis antigos também requerem uma grande reforma, né? Que vão além daquelas mudanças estéticas, né? Que a gente tem que fazer substituição de fiação, de encanamento, né? Então, essas são as grandes reformas que geram esse impacto, né? Sim, o pessoal já falou aqui, viu? Grandes reformas, grande Rebeca. Você já teve aí um. Eu Bom sou conhecida aceito. pelas reformas. E eu Tá acho indo bem. ótimo isso, porque eu sou Sim, muito realizada, né? O meu trabalho me traz essa realização, de sim, entregar uma casa nova, né, para um cliente, aquela expectativa que gera. Nossa, isso não tem preço, é muito bom. sim. Eu vejo como você se envolve com o projeto. Mas não vi essas reformas que também são grandes no tamanho, ou pelo impacto do jeito que você estava falando, elas acabam tendo um cuidado especial, porque, na verdade, é um projeto singular, é uma coisa muito personalizada, né? Exatamente. Cada projeto é único, né? Porque cada família tem as suas necessidades, né? A gente tem que procurar identificar todas essas necessidades, as dores, né, dos clientes, o que eles sentem falta na casa que eles moram hoje, o que eles gostariam, os sonhos, as expectativas. Então é muito personalizado mesmo. Às vezes a gente faz dois apartamentos no mesmo prédio, né, com plantas iguais, mas que geram layouts completamente diferentes, porque o que faz sentido para uma família, às vezes não faz para outra, né? Então, são projetos bem individualizados mesmo. Sim, nesse sentido, o que você acha que é a maior dificuldade que você tem
na hora de começar esses projetos ou de pensar esse projeto, porque você está muito focado na pessoa que vai morar lá, né, a princípio. O primeiro passo é a gente ter uma boa conversa, né, com esses clientes, com os usuários desse espaço, uma conversa bem aberta, né, que vai gerar um briefing, né, que é o nosso ponto de partida, né? É um briefing bem elaborado, com todas as informações que a gente precisa, né? Tudo que o cliente, como eu já falei, as expectativas que ele tem, o que hoje em dia não funciona na casa dele, que ele coloca lá que ele quer mudar, ele quer essa mudança, ele quer uma nova solução. Então, a gente partir desse briefing bem elaborado, bem redondinho, faz toda a diferença, né? Para a gente chegar num bom resultado. Esse projeto, principalmente esses grandes que eu vi que você tem postado bastante, né? Grandes em tamanho, você não põe a medida no post, mas imagino que é acima de 200 metros a maioria, né? Sim. O cliente está entendendo que realmente ele está lidando com uma reforma, com uma coisa grandiosa, ou ele ainda pensa que é uma coisa normal, porque para ele é a vida dele, né? Então, normalmente ele tem noção, né, da obra que ele vai entrar, mas ele não sabe muitas vezes dos detalhes que estão por trás, né, da complexidade que é toda a parte, todo o processo, né, que a gente tem para se chegar ao projeto definitivo, também toda a documentação, a parte burocrática. E depois até chegar no pontapé inicial do início da obra, né? Então, a gente passa por um longo processo, né? Então, para o cliente entrar numa reforma, o ideal é que ele entre com um pouco de tempo, né? Um pouco de prazo, justamente para a gente ir amadurecendo tudo isso que de materiais, enfim, envolve muita coisa, né? Sim, com certeza. Já já vamos continuar com essa questão do cliente, que é importante, mas quando você falou um pouquinho antes, por exemplo, os apartamentos antigos eram grandes e hoje eles estão precisando de reforma, até por questões de tecnologia. Eu acho que aí talvez há uma grande dificuldade, né? Sim, é um desafio, né? Porque os apartamentos antigos, eles tinham ambientes maiores, né? Quartos grandes, uma sala boa, confortável, metragens maiores, porém, eles não têm o que os apartamentos novos oferecem, né? Que são aquelas áreas gourmets, a possibilidade de integração dos ambientes, né? Então, é sempre um desafio. A gente sempre tem que pensar em tudo que a gente pode modificar, né? Em termos de distribuição, planta, adequar realmente para a necessidade do cliente. É, e você tem razão, porque antes a estrutura não era pensada, por exemplo, para abrir paredes e tornar os ambientes integrados, e é uma dificuldade. E o mesmo deve ocorrer com as casas, né? Porque o Alphaville também tem bairros antigos, já com obras de mais de 20 anos. Exato. Sempre tem essa adequação ao momento atual, né, que a gente está vivendo, né? Porque o que antigamente não era visto como um espaço necessário, hoje em dia já mudou, né? Então, o cliente quer ter na sua residência, por exemplo, o seu espaço gourmet bem amplo para receber os amigos, a família, ou um home office, né? Que antigamente também não tinha esse ambiente, né? Uma coisa mais atual. Então, os usos dos ambientes estão sendo modificados também, né? E por isso que é importante a gente ter essa conversa franca, essa troca com o cliente, né? E principalmente ter essa confiança, né? Do cliente expor para a gente tudo que ele pretende, tudo que ele quer, para a gente poder também conciliar tudo isso no projeto.
Olha como você é querida, né? Porque só param de falar isso aqui Ah, no, estou muito nos feliz com todo mundo que comentários. está entrando. E muitos falando exatamente o que você comentou das áreas gourmet. E que eu reparei que você tem grandes soluções aí nos teus posts, sempre as áreas de jantar, gourmet, são às vezes mesas de 14, 16 lugares que eu vi Isso. são. E eu sempre gosto de fazer essa integração, né, do social com o terraço, por exemplo, ampliar esses ambientes, né, porque promove aquela descontração, né, acaba fazendo todo mundo ficar mais próximo, né, e eu valorizo bastante essas áreas mesmo. E como você falou, a vida mudou também. Hoje é até necessário ter esse tipo de integração entre os ambientes. E às vezes, o que existia na casa ou no apartamento não permite apenas derrubar uma parede. Ou seja, é necessário chamar um profissional. Acho que até por lei, é necessário iniciar com um Agora profissional. sim, agora sim, os condomínios exigem, né, que tenha um profissional acompanhando, a gente tem que entregar o termo de responsabilidade técnica, né, porque há alguns anos atrás aconteceram aberrações, né, o pessoal saiu derrubando parede estrutural, viga, pilar, né, então, para se precaver disso, hoje em dia realmente é necessário contratar um arquiteto. E o arquiteto acho que tem que ser visto como um aliado, né, Álvaro? Sim. Nós somos, eu acho que, instrumentos para que o cliente alcance aquilo que ele deseja, né? Então, a gente tem que estar sempre também muito antenado, né, a tudo que envolve materiais mais tecnológicos, acabamentos. Então, por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando mesmo, é bem importante. Sim. E você estava falando aí dessa. Eu te perguntei, né? E você começou a me responder um pouquinho dessa noção do cliente com a obra, né? Na verdade, há uma necessidade de uma relação aí entre você, arquiteto, e o cliente muito bem estabelecida, porque até uma obra é uma coisa, mas uma reforma pode te trazer surpresas. E essa preparação você faz antes de até de iniciar o projeto, né? Exatamente. A gente faz um levantamento, né, de tudo que precisa ser alterado, adequado, reformado, né, substituído. Então, esse levantamento de tudo que vai ser modificado. Depois também a gente gera uma planilha de custos, né? Com todos os materiais, serviços, mão de obra, tudo que envolve a reforma. E isso é muito importante a gente fazer antes do início da obra, óbvio, para o cliente ter uma noção, né, do custo, também poder se fazer um fluxo de caixa, né? Ou pensar no que ele quer investir mais. Então, se ele quer investir mais em mobiliário fixo, ou se ele quer investir mais em acabamentos, em pedras, né? Então, tudo isso é muito importante a gente fazer bem antes do início da obra. Muito bom. Tem muitas perguntas, pessoal. Eu vou juntando e aos pouquinhos eu vou fazendo, juntando com outras, tá? E não estou esquecendo as que vocês estão mandando. A Dini perguntou se como você vê isso no comercial. O erro foi meu porque eu falei reforma residencial. E obrigado, Dini, você me deu uma dica aí que não é residencial, isso ocorre no comercial também, né? Sim, no comercial. É que é diferente, né? O projeto comercial, ele não envolve muito o gosto pessoal, né, do cliente, é bem diferente. Muito bom. Então, um projeto comercial, a gente tem mais autonomia para definir alguns elementos da reforma, né? Porque a gente não tem que levar tanto por exemplo, a necessidade daquela família, né? É diferente. São dois projetos completamente diferentes, mas ambos têm que ser feito um levantamento inicial, toda essa parte de levantamento de custos, né? É bem importante, cronograma. Sim, você falou muito bem, foi excelente tua resposta, porque
a área comercial não é o que o dono quer da empresa quer, né? Quer dizer, não é para ele, não é a casa dele. Aí existem anseios, desejos do consumidor, do varejo, do fluxo, uma série de outros quesitos que vão definir. E aí o que você chamou dessa autonomia é isso, que você tem como decidir coisas em cima de números, dados que não vêm do gosto do cliente. Exatamente, a gente consegue separar mais, né, o gosto pessoal. Então, a gente vai procurar sempre as melhores soluções corporativas, né, para aquele projeto corporativo. Então, a gente acaba dando mais fluidez, né? É um projeto que normalmente ele se resolve mais rapidamente do que um projeto Perfeito. residencial. Sim, sim. E obrigado, Dini. Muito bem lembrado. Aí a Um gente estava beijo, deixando Dini. passar uma coisa importante. E agora a Flávia Vinhasca, ela está perguntando o seguinte, que a gente está falando, você faz uma reforma residencial muito personalizada em cima do cliente. E quando o sonho do cara, o maior desejo dele, a edificação não permite por questões técnicas ou pela idade da edificação, como lidar essa relação com o cliente, como contar para ele que o gato subiu no telhado, né? Pois é, a gente não pode frustrar, né, o cliente logo de cara. A gente tem que sempre tentar encontrar alternativas. Eu fiz uns posts hoje nos meus stories e o primeiro post é bem interessante. Até vou contar rapidinho essa história, À tá? vontade, à vontade. É um apartamento nos Jardins. Eles já são meus clientes há muitos anos e eles são gaúchos. Adoram comer churrasco, comem carne quase todos os dias. Só que esse apartamento é daqueles mais clássicos, mais antigos. O terraço é um terraço mesmo, não pode nem ser fechado com envidraçamento, né? Não tem características de terraço gourmet. Então, o que a gente fez? Eles queriam de qualquer jeito uma churrasqueira, isso era essencial, tanto que era o top one no briefing, né, do projeto. Eu quero uma churrasqueira. Então, a gente fez um estudo e eu consegui executar uma churrasqueira daquelas convencionais mesmo, né? Feita com tijolo refratário, para carvão. E a gente colocou na cozinha, só que em contrapartida, a esposa, também é gaúcha, também queria a churrasqueira, mas ela queria uma cozinha toda branca, né? Então a gente teve esse não foi um impasse, mas a gente teve que aliar essas duas ideias, né? Então ficou uma cozinha toda branca, clean, maravilhosa, mas com a churrasqueira super funcional, porque eles realmente iam usar todo dia essa churrasqueira. E tá lá até hoje e adoram, né? Dá super certo. A gente fez uma exaustão lá, bem técnica, bem resolvida, e deu tudo certo. Eu A vi, gente faz achei dar certo, a gente incrível. arranja um jeito, né? Não, eu achei muito bom pela a disposição dificílima. Eu não sabia por quê. Agora que você contou a história, está incrível, né? Muito linear, mas tudo ergonomicamente correto e ao lado uma exaustão que você resolveu o problema mais difícil da churrasqueira, que é essa fumaça, né? Ficou ótimo, parabéns, muito bom esse. E eu não Obrigada. sabia disso, né? E ainda essa coisa que outros profissionais também colocaram, que de você ter que traduzir isso para o cliente até quando há dificuldade em lidar as coisas, né? Ficou muito bom, parabéns. Me fala uma Obrigada. coisa que você comentou também rapidamente, mas eu quero que falar detalhadamente. É, é um investimento que o cara está fazendo, e você fala assim, às vezes é um investimento alto, tem que ter fluxo de caixa, tem que ter noção de tudo isso. Eu queria te fazer duas perguntas. Como você vê isso? Aonde você demonstra que, de fato, ele está fazendo um investimento? E depois que você ainda alongue um pouco, explicando se ainda é um bom investimento fazer reforma. Bom, eu sou suspeita, né? Não é porque eu trabalho, que eu vivo disso, que, né, eu acho isso importante. Mas a gente está vendo, né, nesse momento, nessa situação, por exemplo, de isolamento, né? Todo mundo nas suas casas, vivendo a casa realmente todos os dias, até
tá mais em alta essa história de realmente investir no bem-estar, investir na casa. Então, eu acho que investir numa reforma ou num apartamento novo que acabou de ser entregue é realmente muito importante, né? Porque é o seu conforto, é a sua família que vai usufruir, né? E isso você vai ter, a pessoa vai ter esse retorno no curto prazo, né? Porque você vai estar lá vivendo no dia a dia. Então, os investimentos em reforma, né? Principalmente essas grandes reformas que a gente está falando, são investimentos altos, né? Às vezes as pessoas se programam anos para realmente poder entrar numa reforma, né? Não Exato. precisar fazer por etapas, né? Não precisar parar no meio. Então, é uma coisa que tem que ser feita com bastante antecedência, com planejamento, né? Sabendo que vai ser um alto investimento. Mas eu sou super a favor, né? Porque eu acho que não tem preço, né? É investir no seu morar, no seu viver, no que é essencial para você. Do ponto de vista, óbvio, da qualidade de vida e tudo que vai gerar, é o melhor investimento. Ele está investindo na casa dele. Mas, em termos de construção, de reforma, o que você faz para minimizar esse impacto? Ou seja, para ele perceber que o que ele está gastando está sendo bem aplicado? Então, primeiro a gente tem que ver o que como que a gente vai distribuir, né, esse valor, esse montante, né? Normalmente a gente canaliza, né, divide mesmo, distribui esse investimento. O investimento mais alto numa reforma, que envolve tudo, né, envolve mobiliário, armários, pisos, tal. O mais grosso, o mais pesado mesmo é no mobiliário fixo, né? E isso é sempre o pontapé inicial, é onde a gente começa, porque a gente sabe que o prazo de execução desse mobiliário é mais longo, né? Então a gente já inicia pelo mais caro, né? Entendi. Então um impacto para o cliente, né? Ele fala, nossa, de Sim. cara receber já esses orçamentos, né? Que normalmente são altos, né? Mas são altos porque é uma coisa que você vai investir e é a longo prazo, né? Você tem que investir em lojas de confiança, com móveis de qualidade, né? Porque aquilo você vai usar no dia a dia, né? É uma cozinha que você abre e fecha armário todo dia, então tem que ter muita qualidade. São seus armários que vão organizar suas roupas, suas coisas. Então, assim, a gente sempre já separa um investimento maior para esse mobiliário. E depois o restante a gente tem que diluir em metais, louças, pisos, revestimentos, né? A gente dando a importância a cada item da reforma, né? Então, assim, a gente sempre preza o bom custo-benefício, né? Não necessariamente um material caríssimo é o ideal para aquele cliente, para aquela reforma, né? Então, a gente tem que ter consciência, né? Gastar, investir isso, o dinheiro também do cliente com muita consciência, para que ele realmente tenha materiais duráveis, né? Principalmente a longo prazo, né? Que ele está investindo agora, mas isso tem que durar muito, né? E outra coisa muito importante é investir em materiais atemporais, né? Eu Muito costumo bom. usar uma base sólida, uma base de materiais bons, né? Neutros, materiais atemporais como madeira, pedra, né? E que isso dure, né? Que não sejam materiais modinha, né? Que canse com o tempo, que daqui a pouco a pessoa enjoa, já não aguenta mais olhar para aquilo. Então, a gente tem que planejar e orientar o cliente da melhor forma possível nessa hora. É um momento muito importante mesmo do investimento, né? Ó, vários aí te parabenizando pela explicação aí, realmente é difícil, porque tem essa coisa que veio da moda, do fashion, que é aquela moda rápida, você usa e joga fora e tal, e às vezes as pessoas levam isso para casa, mas um investimento desse, o que você falou, ele vai durar 20 anos, 30 anos, então, nesse prazo, quando um projeto está bem elaborado, o impacto é menor. E eu acho até que na hora
de vender ou ter que mexer deve ser até bem mais fácil de vender e essas intervenções devem ser mais baratas, porque a base, o mais complicado, você já deixou uma coisa durável. É isso, basicamente, que você estava tentando explicar também, né? Exatamente, Álvaro. Eu acredito muito nisso. Muito bom. Eu acho que hoje é importante explicar isso, porque a quantidade de oferta que o mercado tem, né, até de profissionais também, mas de produtos e serviços, não dá para levar tudo por uma comparação de preço. E é difícil realmente, nesse mundo contemporâneo, explicar a diferença entre as coisas que têm valor e preço, né? Às vezes, Exatamente. mas eu acho que, eu não sei a distância, mas pelo pouco que a gente conversa, eu acho que você encontrou uma metodologia de explicar bem sobre o cliente, porque você tem conseguido realmente uma carteira de cliente muito focada nisso. Então, acho que você tem conseguido um método para explicar isso. Eu tenho usado uma linha de trabalho, né? Procuro seguir essa linha de trabalho. Eu não tenho um padrão, né, de projeto, que eu acho que a gente tem que se adequar ao estilo também do cliente, né? A gente não pode impor o nosso estilo, mas eu sigo uma linha, né? E eu acho que os clientes, eles pesquisam, né? Veem o nosso estilo, o nosso jeito de trabalhar, tal, de resolver, né? De dar as soluções. E isso eu acho que é interessante, né? O cliente se identificar com com a nossa linha de trabalho, com o nosso estilo, né? Mesmo a gente se adaptando ao estilo do cliente também, né? Sim, Mas a sim. gente tem que seguir mais ou menos uma linha, né? Para formar a nossa característica, a nossa personalidade profissional também. Olha a quantidade de cliente teu entrando aqui falando que você é maravilhosa, o que mostra que realmente o resultado é bom. Agora, eu Ah, me que bom, referia fico mais que feliz. você vê que a maioria que te encontra, seja nas redes sociais, está vendo o produto final, mas essa explicação que você deu, da forma que você entende o cliente, eu acho que é importante, porque é ali que você está mostrando que ele pode realmente colocar o dinheiro dele, que ele não está correndo risco, ele sabe onde ele está colocando o dinheiro, né? Exato. E essa confiança é muito importante, né, Álvaro? Com A certeza. confiança que a gente tem que ter, né? O entrosamento, né? Entre arquiteto e cliente, porque ele está entregando o sonho dele nas nossas mãos, né? E é uma responsabilidade muito grande. Então, essa confiança eu acho que vem acima de tudo. Eu acho que hoje o mundo contemporâneo é geral, viu? Porque é transparência, respeito e automaticamente a confiança vem acompanhando, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, que eu vi, acho que foi num post teu, é que você também está fazendo, apesar da dificuldade, esse caso não era uma reforma, é uma obra que eu vi que foi um filme que você fez com drone, você fez uma obra com soluções rápidas. É uma obra grande, difícil, mas que estava sendo realizada, não sei se já está pronta, num prazo acima do normal. Ou seja, você busca algumas tecnologias e técnicas para também minimizar o tempo de obra, né? O tempo de execução é muito importante hoje em dia, né? Quando é uma reforma que o cliente precisa sair desse imóvel, alugar um outro, ficar num flat, né, por um tempo, então a gente tem que correr com esse prazo, né? Mas no caso dessa construção que você está falando, a construtora também ajuda muito, né? Uma construtora super competente, que está executando tudo assim muito dentro do prazo. E eu acho que equipe alinhada é tudo também, né? Os fornecedores certos também ajudam muito em relação ao prazo. Então, eu adoro os meus fornecedores, os fornecedores parceiros que me acompanham nas obras, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente ter também esse retorno positivo lá na frente, né? Porque a gente sabe que a gente está executando, usando os serviços de pessoas, de empresas idôneas, né? Que vão nos atender, vão fazer de tudo para conseguir seguir o prazo, né? E isso é muito importante.
E a Flávia pergunta de novo, Flávia da Arte Grill, e eu tinha guardado para agora, viu, Flávia, que esse você fez uma reforma com uma família morando enquanto estava sendo feita a reforma. Então, já fiz algumas, porém, são reformas pontuais, né? Não são essas reformas que eu estou acostumada a fazer, que a gente entra depois desse planejamento todo, de tudo alinhado, tudo comprado, materiais já tudo encomendado. Mas eu já fiz algumas reformas pontuais, né? Que não impactavam na circulação do cliente, não impactavam. Então, por exemplo, a gente manteve a circulação dos quartos, circulação íntima, com acesso à cozinha, mas a gente reformou a sala com eles morando, sabe? A área social, mais o terraço. Isso eu já fiz. Mas porque né, nesse caso, nesse apartamento, a gente tinha duas circulações independentes. Então, deu tudo certo, a gente isolou essa área, né? Agora, quando o apartamento não é muito grande, não tem essas circulações, esses acessos independentes, aí já é mais complicado, a não ser que você entre para reformar um banheiro, né? Ambientes pontuais. Agora, tudo não dá, infelizmente, né? Senão é transtorno, é dor de cabeça para todo mundo, né? Não dá certo. Não dá. Não é nem saudável, né? Não. E infelizmente estamos chegando ao final, mas eu queria ainda, para encerrar, eu ia fazer uma consideração, mas já uma pergunta também. Sempre que eu converso e te encontro, você está estudando alguma coisa nova, mesmo tuas viagens são sempre de pesquisa, estudo, né? Você acha que para nós, na área da arquitetura, não há outra forma, é passar a vida inteira estudando? É fundamental, né? A gente se reciclar, a gente conhecer materiais novos, novas soluções que estão chegando aí no mercado, novas tecnologias, soluções em automação que facilitam também a vida do cliente, né? Acesso remoto, então isso eu acho muito importante. Participo muito de workshops, de talks, vou a feiras, né? Viajo também, procuro nas minhas viagens ficar sempre ligada no que acontece lá fora e na forma como eles usam determinados materiais, né? E tentar usar aqui também nos clientes. Acho que isso é muito importante. O arquiteto é obrigado a estar se reciclando, se informando, né? E sempre apresentar as melhores soluções para os clientes. E como você está vendo esse momento agora? A Vivian já tinha perguntado duas vezes, né? Que eu deixei para o final, viu, Vivian? De pós-quarentena. Você acha que como você enxerga o mercado nosso de arquitetura, reforma? Então, eu acho que já está mudando, né? Já está despertando dentro das pessoas algumas necessidades que até 2 meses atrás não eram tão importantes assim, né? Já está mudando, as pessoas, como eu te falei, estão vivendo a casa, vivendo mais o espaço, então já estão fazendo a listinha do que precisa mudar, do que precisa adaptar, né? Eu acho que isso é muito importante e a gente vai estar ali justamente para ajudar, né, os clientes nessas adaptações, nessas transformações. Muitos clientes agora, tenho 2 clientes que entraram nesse meio tempo e já me pediram uma coisa que nunca ninguém tinha pedido, home office com mesa para 2 postos, né? Então, sempre o home office era aquele escritorinho que era um quebra-galho para o cliente abrir um note, pagar uma conta, né? Imprimir um documento. Agora não, agora eles já estão me pedindo um home office adaptado para 2 pessoas trabalharem ao mesmo tempo, né? O marido, a mulher, ou um filho que precisa estudar, né? Então já está mudando a cabeça das pessoas. Infelizmente, a gente às vezes tem que viver, né, para entender essas situações. Mas, olha, Rebeca, adorei. Foi Eu ótimo, também, infelizmente passa muito rápido. Quero te verdade. agradecer muito o tempo que você dedicou com a gente. Sorte, se Obrigada, cuida bastante, tá? obrigada.
E agradecer a todos que participaram, muitas perguntas que obviamente não deu tempo, mas a gente vai voltar, com certeza a gente vai fazer outra, tá bom? Com certeza. Obrigado a todos, nos vemos em Obrigada. breve. Obrigado, Rebeca, beijão. Obrigada, beijo, Álvaro, Tchau. tchau.